Olá, boa noite, Dilene. Boa noite a todos. Compartilhem a nossa live de hoje. Obrigado aí pela presença, apesar aí do contratempo, mas tudo se resolve. Boa noite, Paulo. Parabéns aí para o nosso Remo, Série B. Boa noite, Cláudia. Muito bem. Então, como eu coloquei na página do Facebook e também coloquei no grupo da casa, o Bill ele estava sem internet desde 10 da manhã, né? Então ele me avisou no início da noite dessa possibilidade dele não poder fazer a live, e aí a partir disso eu já procurei me articular para um plano B, teria que ser comigo a essa altura, né? E aí a gente tentou esperar o máximo, né? Porque ele está muito afim de fazer essa palestra, queria muito fazer hoje, mas chegou num determinado horário que realmente a gente precisava, então, acionar o plano B, né, até para poder comunicar a todos, eu me organizar aqui. Então a gente esperou aí até 7h20, 7h25, e aí não voltou, então eu vou substituir, mas a palestra dele vai ser realizada, até porque não daria para eu organizar uma palestra com esse tema tão abrangente, tão importante, poucos minutos antes da live. Mas ele quer muito fazer, ele trabalha com isso, né? Ele dirige reunião mediúnica lá no posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes, e aí eu combinei com ele que eu troquei. Na realidade, eu havia me colocado para fazer a palestra de fevereiro, do dia 5 de fevereiro, né? E aí eu troquei com ele, então no dia 5 de fevereiro, já está certo, ele vai fazer esse tema, causas e consequências da obsessão, e aí eu adiantei aí a minha palestra, que já é uma palestra que eu já fiz essa semana lá no Carlos Chagas, então eu já tenho tudo pronto, os slides, tudo, então, e é uma palestra que nos enriquece muito, conhecer a vida aí do meu xará, Humberto de Campos, tá? Então espero que possa ser proveitoso também para vocês, né, esse trabalho de pesquisa que eu fiz, como foi para mim conhecer um pouco mais desse brilhante espírito que muito contribuiu através de Chico Xavier para as suas mensagens, suas contas. Boa noite, Alessandra. Então, para dinamizar o nosso estudo, eu preparei um slide, né, assim como eu utilizei na outra casa, e vou estar apresentando aqui com pequenos tópicos, aí a gente vai conversando sobre a vida dele. Tá? Deixa eu carregar aqui. Aqui. Assim fica melhor. Tá? Então, vamos lá. Esse é um outro tema que também não dá para fazer de improviso, já que as biografias são algo que demanda pesquisa, né? Então não dá para se fazer de uma hora para outra. E algo que eu sempre falo, até mesmo nas palestras presenciais na casa, eu mesmo trouxe essa proposta, que é sempre bom a gente conhecer a biografia desses espíritos, porque a gente consegue entender melhor o estilo de escrever dele, por que eles abordam mais esses temas, né? Como eu faço quando eu tenho alguma palestra sobre uma mensagem do Evangelho ou do Livro dos Espíritos que tem a assinatura de um espírito, que não está como um espírito amigo, mas está lá Lacordaire, Pascal, então eu procuro fazer uma breve apresentação desse espírito, procuro fazer uma pequena pesquisa, e aí com essa apresentação a gente começa a ter ideia, primeiro, não só do estilo da mensagem, mas também como ele foi enquanto encarnado. E assim, foi assim para Humberto de Campos, então eu procurei fazer uma varredura aí, em várias fontes de pesquisa que eu vou mostrar no final, não só fontes espíritas, tá? Eu pesquisei em outros sites não espíritas para ter uma visão do Humberto sem ser o Humberto que a gente conhece do espiritismo, e a gente fazer aí um fechamento. Há algumas lacunas, tá, que eu encontrei, mas que não interferem para a gente entender a trajetória do Humberto de Campos. Tá?
O nome completo dele é Humberto de Campos Veras, tá legal? Aí tá uma foto dele, tá? Que eu tirei lá do Wikipedia, tá? Bem, então vamos ver primeiro onde é que ele nasceu, né? De que cidade, qual estado que era Humberto de Campos. Humberto de Campos, ele nasceu numa cidade chamada Miritiba, no Maranhão, no século XIX ainda, em 1886. A família pobre, né? Então ele foi menino pobre, estudou com muito esforço, sacrifício, tá? Ele ficou órfão de pai criança, aí a idade, houve uma pequena diferença. Em alguns sites colocavam 6 anos e outros 5. Tá? Ou seja, quando criança, 5, 6 anos, ele perdeu o pai desencarnou, né? Então ele não tinha aí a referência paterna, só com a mãe. Infância marcada por miséria, que inclusive ele relata no seu principal livro. A gente vai falar mais à frente desse livro, que é o livro chamado Memórias. Tá? Então ele relata nesse livro, dentre outras coisas, alguns episódios que deixaram marcas profundas na sua alma, nesse período aí da infância. Ele depois foi morar no Pará com um tio, trabalhou em vários outros ofícios, e aí depois ele virou aí escritor, ele gostava muito de escrever. A sua carreira profissional como escritor foi no Rio de Janeiro, tá? Ele foi um brilhante jornalista, um cronista perfeito, um dos melhores. A gente vai entender melhor essa questão das crônicas. As suas colunas foram lidas em todos os jornais importantes do país. Lembra que na época ele veio para o Rio de Janeiro em 1912. Essa época o Rio de Janeiro era a capital da República, né? Salvador, Rio de Janeiro, até que depois foi Brasília. É legal? E aí ele morou, então, a partir de 2012 até o fim da vida, no Rio de Janeiro. É legal? Teve algumas viagens aí durante a sua existência, mas a sua série, o seu trabalho, os jornais que ele trabalhou foram no Rio de Janeiro. Como ele só se dedicava inteiramente à arte de escrever, os seus recursos não eram muitos, né? A arte de escrever não é algo muito valorizado, ainda mais naquela época. Então, os recursos eram bem poucos, né? Chegou um momento que ele tentou mudar o estilo de escrever para ver se conseguia maiores recursos aí para o seu trabalho. Tá legal? Com relação à família dele, ele foi casado, tá? E teve 3 filhos. Mas nas pesquisas eu não encontrei nada falando da relação dele com a família. A gente vai falar mais à frente da viúva em uma determinada situação da vida dele, tá? Mas assim, falar do que ela fez, não da mulher dele e nem dos filhos, tá legal? Então tá aí. Para ilustrar, eu trouxe aqui fotos da cidade de Miritiba, tá? Que hoje se chama Humberto de Campos. Linda homenagem, né? A cidade aí do seu mais ilustre, suponho eu, habitante, né? Cidadão, né? De Miritiba, hoje Humberto de Campos. Então, se você pesquisar aí, Humberto de Campos, vai aparecer aí algumas fotos. Eu peguei só 2, tá? Para não ocupar muito o slide. Né? Uma cidade muito bonita, mas vê que é o típico lugar de cidade pequena. Tem ali uma pracinha, né? Tem aqui o rio, tal. Uma cidade bem pacata, bem tranquila, lá no Maranhão, né? Miritiba, que depois não sei em que ano, tá? Não sei se foi quando da desencarnação dele, logo depois, ou demorou um pouco, enfim. O importante é que Humberto de Campos, tamanho a importância dele na literatura, né, nas crônicas, nos jornais, que a cidade mudou, a sua cidade natal passou-se a chamar Humberto de Campos. Boa noite, Tânia. Seja bem-vinda. Vamos dar prosseguimento, então. Vamos agora começar a ver o Humberto, escritor, cronista, que foi essa sua carreira, o seu ofício durante a sua última existência. Suponho que tenha sido a última, né? Enfim, da existência que nós temos conhecimento. Tá?
Antes dele vir para o Rio, ele já publicou um livro em 1910, tá? Esse livro era uma coletânea de versos intitulado Poeira. E aí, em 2012, como eu falei, ele se transferiu para o Rio, entrou para esse jornal aí, O Imparcial, e nessa época trabalhava ali grandes escritores. Boa noite, Valentim. Assim, dos que a gente pode relembrar, Rui Barbosa e Vicente de Carvalho. Vicente de Carvalho dá nome aqui, uma estrada aqui, na Vila da Penha. Vicente de Carvalho e Rui Barbosa. Né? Por exemplo, eram alguns dos escritores que trabalhavam aí no Imparcial. Ele tentou se envolver na campanha civilista que estava ocorrendo na época, ele ingressou no movimento, mas depois ele voltou, deixou essa parte de militância e voltou para o seu trabalho mais intelectual. Tá? Boa noite, Vanilson. Humberto de Campos, assim como muitos escritores que escrevem em jornais, ele se utilizava de vários pseudônimos. Então, eu tenho alguns aqui. Micromegas e Hélios, Batualá, João Caetano, Luiz Foca. O pseudônimo dele mais importante, que deu mais retorno para ele, foi o Conselheiro XX, tá? Como se fosse 20 algarismo romano, tá? XX. Não sei se eu ajudei ou se eu compliquei falando que é o 20 algarismo romano, mas é o hábito, tá? Esse daí, ó. Então, quando ele retornou dessa parte de militância, ele resolveu adotar um pseudônimo, tá? E aí, a partir daí, ele assinava os seus contos e as suas crônicas como Conselheiro XX. Talvez aí tenha tido a ideia depois ele ter adotado o pseudônimo no mundo espiritual de Irmão X, tá? Eu destaquei aí contos e crônicas, porque cada escritor tem o seu estilo, tem o gênero textual da sua preferência. O Humberto de Campos, a especialidade dele era contos e crônicas. O que são os contos? Os contos são narrativas breves com pouquíssimas personagens. Tá? Eu já li um mini conto que era uma frase só. E crônicas, que era o que ele mais escrevia. Crônicas são narrativas breves que abordam o cotidiano ali das pessoas, o dia a dia. Então, elas podem ser escritas de forma poética ou de forma humorística. Com quais objetivos se escreve uma crônica? Pode ser com o objetivo de fazer uma reflexão. Então, ele traz uma crônica e por trás dela ali tem uma reflexão que ele quer que a gente faça, ou fazer rir. O que vai caracterizar um ou outro objetivo? Vai depender do filtro do autor, porque o autor de uma crônica é aquele que pega uma situação do cotidiano e puxa, né, mostrando algo que só o olhar clínico dele pode perceber, e ele que faz aí esse filtro, tá? Através desse olhar crítico. Por exemplo, aí de cronistas famosos, o Nelson Rodrigues, né? Todos aí já devem até ter contemporâneos dele, né? Eu já vi depois nas séries que tinha na televisão, A Vida Como Ela É, mas ele é um exemplo aí de cronista. Ele pegava as situações ali do cotidiano e fazia ali uma crônica. Mais recentemente a gente tem o Valcir Carrasco, que é autor de novela, ele também faz crônicas. Então a característica da crônica é justamente isso. É uma história, é uma narrativa breve que aborda situações do cotidiano. Tá legal? Isso vai ser muito importante para a gente entender a trajetória do Humberto de Campos, não só enquanto escritor aqui encarnado, mas também no mundo espiritual. Tá legal? Ele era um especialista aí, principalmente em crônicas. E aí esse aí foi o primeiro pseudônimo. Primeiro, assim, que mais chamou a atenção, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas Humberto de Campos ele fez parte da ABL, Academia Brasileira de Letras. Ele foi o terceiro ocupante da cadeira 20. Ele entrou no lugar de Emílio de Menezes, então no ano de 1919. Para ser mais preciso,
30 de outubro de 1919, olha só que honra, Humberto de Campos era o ocupante da cadeira 20 da Associação Brasileira de Letras, né, renomadíssima, né, com vários intelectuais, então ele fez parte aí. Você vê o talento que Humberto de Campos tinha, porque para ocupar a Academia Brasileira de Letras não é qualquer um. Ele também se envolveu na política. Ele foi deputado federal, tá? Em 1927, pelo estado de Maranhão, e em seguida ele foi reeleito. Só que teve a Revolução de 1930, né? Getúlio Vargas e tal, e aí ele perdeu o mandato, aí que foi até o fim da chamada Primeira República, tá? Mas ele se envolveu sim na parte da política. Mais à frente até a gente vai ver que o Getúlio Vargas gostava muito dele e sabia que ele era muito habilidoso, então trouxe ele para o lado dele. Mais à frente a gente vai ver melhor sobre isso. Então já vimos que o estilo dele era crônicas e contos, escrever crônicas e contos. Contos, não que ele não escrevesse poesia, verso, mas a especialidade dele era essa. Fez parte da Academia Brasileira de Letras e foi deputado federal pelo Maranhão. Isso em 1927, depois ele foi reeleito. Aí o primeiro contato com o espiritismo. Em 1932, o Chico publicou o primeiro livro, mediúnico, vamos dizer assim, que é o Parnaso de Além Túmulo. Não sei se vocês já leram ou já ouviram falar. É um livro de poesias, poemas, né, poesias, versos, de vários escritores já desencarnados, como Augusto dos Anjos, Castro Alves, Casimiro de Abreu. E é claro que o lançamento, a publicação desse livro causou um grande impacto aí na sociedade. Você imagina um livro, um senhor desconhecido, que Chico Xavier era desconhecido, publicar um livro dizendo que aquilo são poemas de Castro Alves, Casimiro de Abreu, Augusto dos Anjos. Então foi um grande impacto. E o Humberto de Campos ele se posicionou a respeito disso na época, já que ele era contemporâneo aí na época. Ele leu o Parnaso de Além Túmulo e ele escreveu para o jornal Diário Carioca, dando a opinião dele a respeito. E essa aí é parte da fala dele. Ele diz que eu faltaria, entretanto, ao dever que me é imposto pela consciência, se não confessasse que, fazendo versos pelas penas do senhor Francisco Cândido Xavier, os poetas de que ele é intérprete apresentam as mesmas características de inspiração e de expressão que os identificavam neste planeta. Os temas abordados são os que os preocuparam em vida. O gosto é o mesmo e o verso obedece ordinariamente a mesma pauta musical. E ele ainda vai comparando. Por exemplo, ele fala que ele é frouxo e ingênuo em Casimiro de Abreu, ele é largo e sonoro em Castro Alves, ele é filosófico e profundo em alguns. Ele vai comparando. Então veja a posição bem centrada, de muito bom senso, do Humberto de Campos. Me lembrou muito Kardec quando teve contato com as mesas girantes. Ele falou, peraí, tem alguma coisa de lógica aí, mas eu preciso estudar para ver. Vê que Humberto de Campos, primeiro que ele fala que era um dever consciencial dele se posicionar e dizer o que ele pensava. Então você veja que em nenhum momento ele diz que aquilo é falsidade, que o Chico está querendo se aproveitar, que aquilo é charlatanismo, que foi da cabeça do Chico. Ele reconhece que tudo aquilo que estava escrito realmente apresenta as mesmas características de todos aqueles poetas que estavam lá. E olha que Humberto de Campos era alguém que tinha propriedade para poder falar.
Mas você vê que ele em nenhum momento diz que aquele livro é mediúnico, que aquelas obras são dos espíritos. Ele apenas diz o que ele realmente comparou. Olha, realmente esse estilo é do Castro Alves, realmente esse aqui é do Casimiro de Abreu. Então, eu achei uma posição muito centrada do Humberto de Campos. Ele não falou, realmente, isso é um livro mediúnico e tal, eu acredito, mas também ele não disse que não era, ele reconheceu que aquilo ali realmente tinha as características, ou seja, ele abria a possibilidade para, mais à frente, poder realmente ser reconhecido como um livro de autoria dos espíritos dos poetas. Então, esse foi o primeiro contato que ele teve com o espiritismo. Agora, vamos falar sobre aquele livro que eu falei lá no início da nossa palestra, que é o livro Memórias Crônicas dos Começos da Sua Vida. Ele publicou esse livro em 1933. Ele era uma espécie do seu diário secreto, em que ele colocava os problemas da infância. Só que esse livro provocou uma grande polêmica e escândalo na época. Por quê? Porque a gente olha os textos de Humberto de Campos, como no livro Boa Nova, né, aquela linguagem leve, poética, a gente acha que ele sempre foi assim. Não. Esse livro é marcado pela irreverência e malícia dele em relação aos contemporâneos da sua época. O Humberto de Campos, ele era irônico, ele era sarcástico nas suas crônicas, como o Nelson Rodrigues, por exemplo, em algumas situações, e aí aquilo causou um grande alvoroço na época pela irreverência e pela malícia de escrever. Ele se dava muito a liberdade de expressão, colocar o que ele pensava. E foi o seu livro mais marcante, enquanto aqui na Terra. Foi o livro Memórias Crônicas dos Começos de Sua Vida. E ele era um crônico sarcástico, tá? Ele, querendo mudar de estilo para ver se angariava mais recursos, ele escreveu uma crônica xistosa, tá? E aí xistosa, eu fui pegar um glossário, né? Porque a gente não tem obrigação de saber o que é xistosa. Xistosa é engraçada, espirituosa. A respeito de Medeiros Albuquerque, que era também um intelectual da época, foi o autor do hino da Proclamação da República, e ele fez uma crônica debochando, engraçada, a respeito do Medeiros Albuquerque. E esse Medeiros de Albuquerque acabou se tornando motivo de riso, de zombaria, da chacota dos cariocas por vários dias, porque ele feriu o orgulho e a vaidade do Medeiros. E isso fez um grande sucesso, porque ele colocou na boca do povo os argumentos que todo mundo queria falar do Medeiros de Albuquerque. É como se, trazendo para o dia de hoje, algum escritor pegasse uma personalidade pública, seja de que área fosse, tá? E fizesse uma crônica falando tudo assim de forma irônica, debochada daquela personalidade. E esse autor está falando tudo que você gostaria de falar para essa pessoa. Então foi isso que Humberto de Campos fez, né? Nessa crônica, ele colocou muitas coisas que muitos queriam falar do Medeiros de Albuquerque. E aí virou chacota, né? Eu não sei como é que ficou a repercussão disso entre os dois, tá? Mas eu sei que o Medeiros de Albuquerque ele virou motivo de riso, de chacota, de zombaria aí por vários dias dos cariocas. Carioca já não gosta, né, de fazer uma brincadeira e tal. E aí o que aconteceu? Essa crônica fez tanto sucesso que haviam várias cartas, ele recebia várias cartas pedindo novas crônicas do Conselheiro XX, que eles não sabiam o que era. E aí ele se viu na contingência de ter que produzir várias matérias, várias crônicas nesse mesmo estilo aí sarcástico, né? Porque fez grande sucesso. O povo já gostava disso, já não é de hoje gostar de maledicência, de ver os outros em situações delicadas. E aí ele começou a trabalhar muito. Claro que isso aí começou também a comprometer um pouco a saúde dele. Mas aí ele deu a ideia, então ele agora tinha que manter aí o Conselheiro XX, já que estava recebendo muitas cartas pedindo novas
matérias do Conselheiro XX. Claro que ele se aprofundou ainda mais nesse estilo, considerado por muitos quase imortal, e também porque Humberto ele tinha uma característica de mais e o povo, ao ler as matérias, as crônicas de Humberto de Campos, ele desejava mais liberdade de expressão, e ele trazia de forma mais explícita os problemas sociais humanos através da sua crônica. Então a mentalidade da época buscava isso, mais liberdade de expressão. Lembra que estamos aí na década de 30, 20 e 30, tá? Que ele entrou na academia em 1919. Então, estamos aí entre 20 e 30, final da década de 30, por aí. Não, isso aí já tinha desencanado entre 20 e 30. Então, não era tão simples assim se colocar, fazer crônicas, estimular a liberdade de expressão e trazer de forma bem explícita os problemas sociais. E Humberto de Campos ele fazia isso sem nenhuma preocupação. Só que chegou um momento que ele começou a mudar o seu estilo de escrever, aquele escritor cronista sarcástico, irônico, começou a modificar, até que modificou-se completamente quando ele adoeceu, né? Devido ao trabalho intenso, naquela época a medicina não era tão avançada, então ele tinha problema no sistema urinário, com o tempo ele foi ficando parcialmente cego, então o trabalho já não era tão prazeroso, ele não fazia com tanto vigor como antes, já era mais difícil, e isso o tocou profundamente, né? Muitas vezes a doença nos faz refletir sobre como nós estamos andando com a nossa vida, o que nós estamos fazendo da nossa vida. E essa reflexão aconteceu também com Humberto de Campos, né? O que eu estou fazendo do meu ofício, do meu talento, né? Lembrando aí da parábola, de escrever crônica, de ver a realidade humana. E aí ele resolveu sepultar o Conselheiro XX e mudou completamente. Ele passou a ser Humberto de Campos cheio de piedade, preocupado com as mazelas humanas, entendendo as fraquezas e os sofrimentos do seu semelhante. Mudou completamente, né, o seu estilo. Então ele agora estava mais piedoso, preocupado com o sofrimento do próximo, com todas as mazelas, todas as misérias, e isso tudo ele transformou em crônicas, em contos. Ou seja, ele se tornou um escritor mais sensível em relação ao próximo. Não que ele não fosse, mas ele se preocupava, ele não estava voltado para isso de escrever para consolar o outro, né? E sim trazer os problemas da sociedade de uma forma irônica. Agora não. E isso impactou muito, né? Porque ele atingiu a muitas pessoas, né? Porque os brasileiros, né, muito sofrimento, dificuldade que sempre existiu, ele, através das crônicas dele, eles buscavam avidamente consolo e esperança. E aí Humberto de Campos ele recebia muitas cartas de dor e desespero, pedindo orientação, conselho. Isso tocava muito Humberto de Campos nas suas fibras mais íntimas. E ele, para tentar atingir ao máximo de pessoas possível, até porque era inviável ele responder todas as cartas individualmente, né, sem internet. O Kardec chegou a fazer isso, mas também estava ficando com a saúde debilitada, até que um espírito foi médico na terra dele e, representando os espíritos superiores, foi falar para Kardec para ele diminuir a intensidade do trabalho dele, porque isso estava consumindo muito as suas forças físicas. E os espíritos responsáveis pela doutrina espírita queriam que ele ainda permanecesse mais tempo na Terra para poder dar continuidade à sua missão. E aí Kardec, ao invés de responder as cartas individualmente, passou a responder através da Revista Espírita, que era um jornal, na época, que aí ele atendia mais pessoas. Então, uma pessoa queria falar, estava passando por uma ingratidão. Então, Kardec escrevia um texto ou trazia uma mensagem do Espírito sobre a ingratidão e colocava na Revista Espírita. Porque várias pessoas que estavam com esse conflito da ingratidão poderiam
ser atendidas nos seus desejos aí de um consolo. E Humberto de Campos ele fez isso. Então, nos jornais ele fazia, né, as crônicas, trazia essas cartas, via os assuntos e ia colocando nas crônicas, que assim ele conseguia atender ao maior número de pessoas. Então, ver a transformação desse espírito aí do Humberto de Campos, né, que é muito de nós, né, passar por toda essa transformação, essa transição, e a doença teve um papel importante, segundo eu pude perceber aí, nessa transformação de Humberto de Campos. E aí passou a ser muito buscado, também ver que as pessoas não queriam só ironias, sátiras, mas há muitas pessoas também buscando consolo e esperança. Só que as doenças, a saúde dele ia ficando cada vez mais comprometida, né? Ele estava trabalhando muito, essa nova demanda dele. Para vocês terem ideia, ele estava morando numa pensão, tá? Sozinho, sem o calor da família. Eu não sei o que ocorreu, a esposa ainda era viva, tá? Tanto que eu falei da viúva, tá? Mas o fato é que os últimos anos dele, ele estava morando numa pensão, sozinho, né? Passar muito dor e sofrimento. Imagina você as dificuldades físicas, e sozinho, né? Um autor de tamanha qualidade que consolava muitos. Então, isso deixava muito tocado, triste, mas ele não desanimava. Eu pesquisei aqui, ele continuava, ele não se desesperava, ele continuava escrevendo para consolo de muitos corações. Olha que Humberto de Campos aí tocado nas suas fibras mais íntimas, que espírito que não foi espírita enquanto encarnado, tá? Mas o quanto dos princípios espíritas do Evangelho de Jesus ele já não estava colocando em prática ali. Muitos no lugar dele poderiam ter se aposentado, parado de escrever, né, pelas dores, pelas dificuldades. Ele não, continuava ali trabalhando, fazendo as crônicas para consolar as pessoas, apesar de, lembrando, ter problemas no sistema urinário e parcialmente cego. Mas ele ficou firme enquanto pôde. É um grande exemplo aí do nosso Humberto de Campos. E aí veio o momento da desencarnação dele, que foi em 1934, durante mais uma das suas cirurgias na Casa de Saúde do Dr. Eiras, no Rio de Janeiro, que foi onde ele passou boa parte da sua vida. O detalhe aí, em 1934, ele estava no auge aí da sua vida aí de escritor, na sua notoriedade. Ele era um dos autores mais lidos do país. Olha só em que patamar chegou Humberto de Campos. Ser um dos autores mais lidos no país, mas chegou a hora dele retornar ao mundo espiritual. Fazendo as contas aí, em 1886, 1934, ele desencarnou com 48 anos. Jovem, né, para os dias de hoje, mas, como eu falei, década de 30, a medicina não era tão avançada como é hoje, então não era algo incomum desencarnar com 40, 50 anos. Ele aí, como já carregava aí todos esses padecimentos, no dia 5 de dezembro de 1934, chegou a hora dele retornar ao mundo espiritual. A missão dele aqui na Terra estava encerrada. Antes da gente falar do Humberto de Campos espírito, eu peguei aqui a opinião de literários, né, sobre o talento de Humberto de Campos. Eu peguei só de um que é o mais conhecido, um dos mais conhecidos de nós, que é Carlos Drummond de Andrade, né, que é até contemporâneo aí de alguns. Foi feita uma entrevista da revista Veja com Carlos Drummond de Andrade em 1980, perguntando se ele se preocupava com a posteridade. Ou seja, se ele se preocupava se seria lembrado no futuro. Tá? Dentre outras perguntas. Mas por que eu retirei essa resposta? Porque nessa resposta dele a essa pergunta,
num trecho da sua resposta, ele faz uma menção a Humberto de Campos. E a partir da resposta dele eu vou explicar o porquê que ele disse isso. Havia um escritor chamado Humberto de Campos que era o máximo, até que morreu. Olha só. Carlos Drummond de Andrade reconhecendo o talento de Humberto de Campos. Boa noite, Maria Carmen, seja bem-vinda. O Brasil inteiro acompanhou sua doença. Foi uma comoção nacional, né? Porque ele estava no seu auge. Então, comoveu o Brasil a doença de Humberto de Campos. Todo mundo lia seus livros. Hoje não há um editor que se lembre de publicar Humberto de Campos. Primeiro vamos entender o que o Drummond pensava sobre a sua posteridade. Então ele está dizendo em outras palavras o seguinte: poxa, se Humberto de Campos, que era o máximo, era um autor lido no país inteiro, a doença dele foi uma comoção nacional. Se ninguém hoje lembra de publicar Humberto de Campos, por que eu vou querer me preocupar com a minha posteridade? Em outras palavras, era isso que o Carlos Drummond de Andrade está querendo explicar. Agora, é importante a gente entender por que nenhum editor se lembra de publicar Humberto de Campos. Humberto de Campos ele já tinha essa ideia de que não seria lembrado por muito tempo. Quando a doença dele estava se agravando, que ele já previa, de certa forma, que a morte estava próxima, ele estava ciente da natureza irônica e sarcástica das crônicas dele. Né? Então, ele fala que ele estava plenamente consciente que não seria lembrado por muito tempo, que iria cair no esquecimento rápido. Ele diz que, como poeta e prosador, talvez ele ainda fosse lembrado, tivesse algum reconhecimento. Agora, como parnasiano, ele seria extinto. O que seria esse como parnasiano? Vamos fazer aqui uma mini aula de literatura. Existem os gêneros literários, né? Dentre eles, o parnasianismo. O parnasianismo ele veio depois do período da escola literária romantismo. E o parnasianismo ele veio romper com o romantismo. A proposta do parnasianismo era uma postura antirromantista, ou antirromântica. Tá? Vocês conhecem, eu conheço, todos vocês conhecem um texto que tem o estilo parnasiano, o hino nacional. O hino nacional do Brasil foi feito por Joaquim Osório Duque Estrada. Pelo menos para mim, acho que para vocês, a forma parece um pouco complexa, a letra do hino. Algumas frases até que se invertessem a ordem das palavras, a mensagem ficava mais clara. Porque, possivelmente, o Joaquim Osório ele fez considerando a rígida forma do parnasianismo, de escrever os textos, em detrimento aí de transmitir a mensagem clara da mensagem. Então, o hino nacional do Brasil foi feito no rigor aí parnasiano. Um exemplo de um poeta parnasiano, Olavo Bilac, só para citar algum exemplo que nos é familiar. E aí o parnasianismo ele tinha todo um rigor na sua escrita e ele vem romper com o romantismo, como eu falei. O romantismo ele era subjetivo, você tinha a mulher que era ou endeusada ou vista como a pior das criaturas, era muita emoção, muita inspiração. Já o parnasianismo ele era metódico, meticuloso, era o racional que tinha que prevalecer. Era uma poesia, digamos, fria, né, bem cerebral. Os opositores da época diziam que até era uma poesia alienada. Tá? E Humberto de Campos está nesse contexto do parnasianismo, alguns consideram neoparnasiano, né, veio já na parte final aí do parnasianismo. E aí, diante dessa breve explicação sobre o parnasianismo, e a gente fazer uma ligação com o que a gente já viu de Humberto de Campos, a gente entende por que os parnasianos não querem lembrar de Humberto de Campos, que Humberto de Campos era completamente fora desse padrão parnasiano. Ele era sarcástico, era irônico, escrevia
as crônicas dele procurando a liberdade de expressão, de trazer os problemas da sociedade, então ele fugia a esse padrão aí que era exigido aí da estética parnasiana. Então, por isso, provavelmente, aí ninguém se lembra, publicou Humberto de Campos, e Humberto de Campos mesmo diz que, como parnasiano, ele seria extinto, que ele estava fora aí do padrão vigente à época. Tá? Agora sim, vamos para a gente na parte final. Humberto de Campos é espírito. Vocês sabiam que 3 meses após, desencarnado, ele já retornou com mensagens para o Chico Xavier, que nessa época o Chico Xavier tinha apenas 24 anos. E aí dá para imaginar o quanto que isso sacudiu o país, né? Com as suas crônicas agora de além túmulo. O Chico diz que o seu encontro com Humberto de Campos se deu durante o sono físico, que no meio de uma multidão ele se apresentou para o Chico. Tá? Não está aqui, mas a gente, pelos nossos estudos, pelo que a codificação diz, sabe que Humberto de Campos não chegou ali porque quis, vou ditar uma mensagem aqui por esse médio aí e tal. Não. Né? Era o Chico, né? O médio mais conhecido já de todos. Naquela época estava começando aí a sua trajetória de médium, tinha o Emmanuel como seu mentor espiritual, então, e o Humberto de Campos não foi espírita enquanto encarnado. Então, é claro que houve, né, toda uma orientação dos espíritos superiores, né, pode ter sido até o Emmanuel, não vi nada a respeito, que se utilizaram do Humberto para escrever textos espíritas. Quais os motivos que poderiam ter levado a isso? Eu coloco poderiam porque eu não achei os motivos que... Até porque foi algo lá no mundo espiritual, mas possibilidade. Eu vejo 2 motivos para Humberto de Campos ser o intermediário aí. O excelente talento literário dele, né? Inegavelmente, e a sua habilidade de escrever crônicas e contos. E aí, através de crônicas, através de histórias que ele pegava da situação do dia a dia, seria muito interessante utilizar o talento de Humberto de Campos, como foi utilizado para, através de histórias, passar ensinamentos morais acerca do Evangelho à luz da doutrina espírita. O outro motivo é o próprio caráter do Humberto de Campos, né? Principalmente na sua trajetória final, o quanto que ele se preocupou em consolar os outros através das suas crônicas, dos seus contos, recebia as cartas, né, de pessoas passando por dor e sofrimento. Então, ele poderia continuar com esse trabalho no mundo espiritual, ele já estava propenso a isso, então a espiritualidade se aproveita disso para utilizar ele como esse intermediário para essas obras fantásticas que ele publicou através de Chico Xavier. E claro que isso também o ajudaria a se espiritualizar. Né? Esse trabalho que ele faria, é claro que também era um aprendizado para Humberto de Campos. E aí isso sacudiu o país. Né? Os jornais da época, imagina o Meia Hora da época lá, extra, mensagem de Humberto de Campos depois de morto. Vendeu a balde aí os materiais, os jornais, os livros, né? Enfim, foi um estrondoso aí sucesso, as pessoas buscando a leitura de Humberto de Campos, umas por curiosidade, mas a grande maioria realmente buscando consolo, histórias que trouxessem ensinamentos morais. Isso foi de grande impulso para a Federação Espírita, que começou uma nova fase, né? Um grande impulso para o espiritismo no Brasil, que isso deu grande visibilidade para a Federação Espírita Brasileira, né, aquela que publicava, muitos livros foram vendidos na época, e para o próprio Chico Xavier, que tinha aí apenas 24 anos, então deu uma grande notoriedade ao trabalho de Chico Xavier. E aí, como sempre surge, né,
aquelas dúvidas do críticos, é ou não realmente Humberto de Campos? E aí aqui tem alguns exemplos de especialistas, ó, Agripino Greco, que tem até uma escola estadual com esse nome, e outros literários examinaram atenciosamente a produção do Humberto de Campos, aquela no além. E olha só o que eles dizem, ó, só podia ser Humberto de Campos. Literários que olharam, analisaram e falou, só pode ser Humberto de Campos. Ou seja, os próprios literários críticos realmente falaram, só pode ser Humberto de Campos. Só que depois disso acontece o inesperado. Os familiares de Humberto de Campos movem uma ação judicial contra a FEB, querendo os direitos autorais do Humberto de Campos. Olha a celeuma aí. A viúva entrou com uma ação querendo os direitos autorais dos livros. Foi uma celeuma tão grande, né? E aí todos os dados, as informações acerca dessa ação judicial, de todo esse processo, vocês encontram no livro chamado Psicografia ante os Tribunais, tá? Do Dr. Miguel Timpone, tá? Que foi o advogado da FEB na época. A FEB ganhou a causa, tá legal? Só que Humberto de Campos, ele ficou, segundo o texto, ele ficou constrangido e ausentou-se por um período, tá? Talvez para esperar a poeira baixar, tá? Que não queria que acontecesse isso, né? Essa celeuma aí, a família querendo os direitos autorais, não era essa a intenção dele. E aí, quando ele retorna novamente a ditar mensagem, textos, aí ele já não assina mais como Humberto de Campos. Ele volta a usar pseudônimo como ele usava quando encarnado o conselheiro XX, e aí ele passa a assinar como o irmão X. Aqui alguns fatos dessa época. A mãe do Humberto de Campos, ela deu uma entrevista para o jornal o Globo, de 1944, e ela reconhece que o estilo é o do filho dela, está em destaque do jornal o Globo aí, um trecho dela, o estilo é do meu filho. Ela não sabe que mistério foi esse, né, de como é que surgiu essa mensagem, mas ela fala que só um homem muito inteligente, muito culto e de fino talento literário podia ter escrito uma produção dessa tão identificada com a do filho dela. Tá? E depois de um silêncio, né, de um posicionamento dela acerca dessa celeuma, que ela não entrou, tá? Não foi ela que acionou a justiça, ela quebra o silêncio e entrega uma foto do filho para o Chico Xavier e coloca uma dedicatória. Olha só a dedicatória. Ao prezado senhor Francisco Xavier, dedicado intérprete espiritual do meu saudoso Humberto de Campos. Saudoso Humberto, ofereço com muito afeto esta fotografia como prova de amizade e gratidão. Dona Ana de Campos Veras. Que legal, né? Dedicatória muito terna, reconhecendo aí de que realmente era o filho, e ela feliz por saber que o filho ainda está vivo, né, editando aí as suas mensagens. Aqui são os livros, total de 12, publicados pelo Humberto de Campos, tá legal? E está em ordem cronológica. Os primeiros textos surgiram na revista O Reformador, tá? Que já rodava, já circulava desde 1883. Mas livro começou em 1937 com Crônicas de Além Túmulo. O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele veio logo depois e está em destaque aí porque foi o livro mais vendido, tá? 294 mil exemplares. O segundo mais vendido foi o Boa Nova, que tem os bastidores da relação de Jesus com os apóstolos, com a Maria de Magdala, Joana de Cusa. Tem aí reportagens de Além Túmulo, Lázaro Redivivo, Luz Acima e por aí vai. Cartas e Crônicas, tem o texto com a tragédia no circo lá em Niterói, que ele diz que são os que estavam no circo de Roma, né, que viam os cristãos serem incendiados. Estante da Vida tem os bastidores da desencarnação de Mary Moore, e por aí vai, tá? Obras fantásticas, eu não li todas ainda, tá? Mas já li algumas e posso atestar que são obras fantásticas que nos enriquecem muito. E aí aqui uma surpresa,
que ele teve um reencontro com o livro Parnaso de Além Túmulo, porque o Parnaso de Além Túmulo teve uma primeira edição em 1932, só que houve uma segunda edição em 1935. Lembremos que ele desencarnou em 1934. E tem uma mensagem nessa segunda edição, assinada por ele, Humberto de Campos, de pé os mortos, a mensagem. Isso aí eu não vou ler, tá? Isso aí está no site aí, Bíblia do Caminho, a mensagem é maior do que essa, tá? Eu destaquei 2 pontos aí, que ele fala ali em vermelho, que em breve vai ser lançada essa segunda edição, essa mensagem foi antes, depois foi coletada. Em azul aí ele lembra o que ele falou lá, quando ele se deparou com a primeira versão do Parnaso de Além Túmulo, quando ainda estava encarnado, que não era aí, não tinha a menor ideia do que era o Espiritismo. Tá legal? Então, olha só como o acaso não existe. Ele encarnado olhou a obra, analisou, usou de muito bom senso, e no mundo espiritual ele é um dos que fazem parte aí do Parnaso de Além Túmulo da segunda edição, tá? Na primeira foi em 1932. Eu, por exemplo, não tenho essa segunda edição. A primeira eu tenho aqui em PDF. E para finalizar, como é que a gente deve analisar a ótica doutrinária, né, que Kardec nos recomenda? O que a gente percebe? Que nas primeiras mensagens a gente tem Humberto de Campos bem humano, com característica do intelectual do mundo. Então, nas primeiras mensagens, ele já tem aquele olhar de se preocupado com a miséria alheia, mas ele ainda está muito do intelectual do mundo. Ele ainda não tem a noção ampla do mundo espiritual. E gradativamente, mas claro que as obras deles já tem muito a ajuda dos espíritos superiores. Só que gradativamente ele vai se espiritualizando, vai tendo mais autonomia, as suas ideias vão ficando mais sutis, as suas expressões, e aí ele se torna aí um dos escritores prediletos de muitos aí. Então, sugiro que leiam, estudem. Para finalizar, isso aqui foram os sites, tá, que eu pesquisei. Quanto mais site eu pesquisasse, mais coisa teria, mas ia ficar muito cheio. Você vê que aí já deu quase 1 hora de palestra, tá? Foi o da FEB, que eu pesquisei, FEBnet, o site da Academia Brasileira de Letras, esse site espírita aí que teve muita informação também da vida dele. O do UOL foi onde eu encontrei maiores detalhes sobre a questão judicial, tá, dos familiares, querendo os direitos autorais. O Wikipédia foi onde eu peguei as fotos ali. Tá legal? Agora, o importante para finalizar, há alguns companheiros que questionam a veracidade, a pureza doutrinária de que ele fere o Humberto de Campos fere alguns princípios doutrinários nas suas obras. Eu vou dar a minha opinião pessoal. A gente viu aqui que Humberto de Campos, enquanto encarnado, qual era o seu estilo de escrever? Crônicas e contos. O que é uma crônica? É uma narrativa sobre situações do cotidiano. E quando você faz uma narrativa, você tem que criar um contexto ali para se tornar uma história. Então, se você olhar Humberto de Campos desconsiderando isso, de que ele tem esse estilo, você realmente vai ter essa opinião. Porque, por exemplo, no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele você vai olhar, como Jesus, espírito puro, não sabe onde é que é o Brasil, mas ele é o estilo dele. Boa noite, Renato. É o estilo dele. O Bill não pôde fazer a palestra hoje, tá? Por problema da internet. É o estilo dele. Então, para escrever uma crônica, uma história, ele tem que colocar alguma coisa poética. É óbvio que ele sabe que o Jesus sabe onde é o Brasil, mas para ficar uma coisa poética, ele coloca alguns encadeamentos para tornar essa crônica mais atraente, para que a pessoa possa enxergar. Né? Tem outro momento num dos seus livros que ele coloca que Jesus ficou constrangido com o olhar de uma mulher. Jesus vai ficar constrangido com o olhar de alguém, mas é uma forma poética de criar um contexto, de nos envolver na história. Mas a essência ali do que ele tem que passar está ali dentro de cada obra. Então, o que a gente tem que fazer, aí é a minha opinião, respeito, claro, a opinião dos que não pensam dessa forma, enfim, mas a minha opinião é
aguçar o seu olhar ao estudar, ao ler as histórias de Humberto de Campos, que vale muito a pena. Tá legal, meus amigos? Então, vamos fechar aqui. Okay? Para a gente dar por encerrado aí essa nossa reflexão, esse nosso estudo aí sobre a biografia desse espírito Humberto de Campos, que muito nos acrescentou a sua história de vida e de muitos de nós que passamos aí por várias caminhadas, várias etapas do nosso crescimento, desde aquele autor sarcástico, irônico, mas que já era voltado para os problemas da sociedade, até aquele que muda o seu estilo, continua preocupado com a sociedade, mas procura trazer mensagens de consolo a todos nós. É assim, Dilene, as obras dele são de grande valia para todos nós, né? Tiverem tempo, né, querendo alguns livros para ler, Humberto de Campos, ou Irmão X, tá? A partir de 1944, ele assina como Irmão X. Naquele material estava até a referência. E repara que os títulos dos livros têm a ver com a vida dele, como ele foi. Vê que os títulos das obras dele, Crônicas de Além Túmulo, Contos e Pontos, porque é o estilo dele. Ele escrevia crônica e conto, então foi para esse trabalho que ele veio. Ele não veio para escrever uma obra no estilo da Joana de Anjos, que é mais voltada para a área da psicologia. O trabalho dele era através das histórias que ele pegava lá no mundo espiritual aqui na Terra, dava aquele incremento das suas crônicas, né? Aquelas alegorias para nos passar os ensinamentos aí com a supervisão dos espíritos que o estavam orientando nessa trajetória dele, assim como os espíritos que estavam orientando o André Luiz na série lá do Nosso Lar, né, no mundo espiritual. Tá legal, meus amigos? Obrigado, Alessandra. Então, vamos dar aí por encerrado, tá? Vamos fazer a nossa prece, agradecendo a todos. Quem perdeu o início vai ficar aqui gravado no Facebook da casa e no final de semana eu vou disponibilizar lá no YouTube. Tá legal? Então, vamos fazer aí a nossa prece de encerramento do estudo hoje. Mestre amado, amigos espirituais, muito obrigado pela oportunidade de realizarmos esse estudo hoje. Obrigado, meu anjo da guarda, por ter me ajudado a conseguir acionar um plano B e conseguir, de alguma forma, suprir essa necessidade que houve de substituir o nosso querido irmão Bill Fabiano e que podemos, então, conhecer um pouco mais dessa história desse espírito que muito contribuiu para a divulgação dos ensinos da doutrina espírita. E que a história dele nos sirva aí de inspiração para que possamos usar os nossos talentos, seja em que área for, para ajudar as pessoas, consolar e amparar. Pedimos, então, permissão para darmos por encerrado o nosso estudo de hoje. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Ok, meus amigos, muito obrigado aí pelas mensagens de carinho, pela participação, tá? Então, nos vemos aí na semana que vem, vou estar aqui, não vai ser comigo, tá? Mas eu vou estar aqui na parte técnica, aqui nos bastidores, para a palestrante que vai estar aqui semana que vem, que vai estar estreando também. Tá? Muito obrigado, uma boa noite para vocês e um bom final de semana a todos, tá? Tchau.